Seja bem-vindo a mais um Clotocast. Eu sou o Messias Rodrigues e esse podcast é para você que acredita que o corpo ele pode te levar mais longe com mais qualidade de vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa área, né? Sobre o que a gente gosta de falar. Cada semana, cada episódio, a gente traz um especialista aqui que é profissional da saúde e que vive o que eles ensinam. E a ideia é fazer que você possa viver mais, melhor e com mais consciência, unindo, né, ciência, experiência e propósito. E hoje, nesse episódio, estamos com um convidado muito especial aqui. Ele é profissional de educação física, especialista em treinamento desportivo e inteligência do mercado, estrategista do setor fitness. Ele foi técnico de vôlei das categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista durante 14 anos, bastante tempo, hein? Já foi professor universitário, trabalhou comigo, né, na universidade, e tem uma forte atuação na formação de profissionais e no esporte de alto rendimento. Atualmente, ele atua como CCO, né, que é um gestor do ecossistema Evergreen, lidera o posicionamento, a comunicação estratégica e o desenvolvimento de experiências que integram ciência do movimento, negócios e estilo de vida. Também atua como técnico do KTD Volley Master, aplicando princípios de performance e liderança no esporte competitivo. Com uma trajetória marcada pela excelência técnica e pela prática, ele se consolidou como um formador de profissionais e líder de equipes de alta performance. Este é o nosso Arthur. Fala, Arthur. Tudo bem, meu querido? Fala, grande Messias. Tudo bem? Obrigado aí por você ter aceito o convite, viu? Imagina, eu que agradeço. É uma honra receber esse convite, estar aqui para compartilhar, aprender e contar um pouquinho aí dessa trajetória e de falar como a educação física ela tem um poder aí de transformar a vida das pessoas. Que bacana. Então, Arthur, conta um pouquinho pra gente sobre essa sua jornada na educação física, a sua trajetória. O Arthur foi meu pupilo, foi meu aluno na graduação e desde o começo a gente já percebia que ele era diferenciado, né? Que ele era muito mais proativo. E a gente sabe, esse garoto tem futuro, não é à toa aí, ó, quanta coisa que eu falei sobre ele aí. E eu gostaria que o pessoal conhecesse. Eu conheço, né, sua trajetória, sua jornada, mas fala um pouquinho para o nosso público, né, desde a sua atuação prática até hoje, né, que você está no topo da cadeia de formação, porque hoje você não é só mão na massa, você forma profissionais com excelência também. Fala um pouquinho pra gente. Bom, quando eu falei que a educação física ele é um poder que pode realmente transformar vidas, a minha vida ela foi transformada através da educação física. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu conheci a modalidade de voleibol participando de projetos sociais, e esse projeto social me trouxe a oportunidade de ser atleta, né? Então eu consegui jogar federação, consegui ser atleta de categoria de base, e ali eu fui entender que existia uma forma diferente de eu trabalhar, que existia uma profissão especializada nisso. Então esse projeto social me abriu essa oportunidade. Então consegui conhecer outros estados, outro país através do voleibol e vindo da periferia onde eu não teria essa dimensão. E aí eu me apaixonei por aquilo. E aí eu falei assim, não, quando eu crescer, né, naquela época eu falava, eu vou me formar, eu vou estudar e eu vou querer ser técnico de voleibol. Então eu tinha na minha mente que eu iria estudar, fazer educação física para ser técnico de voleibol, para formar e dar oportunidade na vida de outras pessoas, assim como eu tive. Então eu comecei por aí, e aí quando a gente entra nesse universo da educação física, você vai conhecendo outros cenários, né? Então você começa a estudar, conhece e fica apaixonado por tudo, né? Ginástica, natação, recreação. Então você vai entendendo ali o que você pode descobrir diferente do esporte. Então o esporte era uma coisa que eu tinha certeza, mas a área da academia foi uma área que fez com que eu brilhasse os olhos. Então o meu primeiro estágio também foi na Runner, né? Bem na sua época final. Então eu conheci aquele universo da musculação, da ginástica coletiva. Então eu vi aquela sala cheia, professor com música animada, microfone em cima do palco. Você chegou a conhecer a Nina lá na Runner? Não cheguei. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, que coisa legal, né? Tem um professor lá em cima do palco, dando aula, música animada, 6:30 da manhã. Acho que isso é a minha cara. E aí eu comecei a gostar desse universo, que é o universo fitness, né? E aí eu comecei, paralelamente, trabalhar e já estagiar na área do esporte, mas ao mesmo tempo na área
técnica do universo fitness, né? Então, na musculação, na ginástica coletiva. E aí, em seguida, eu fui estagiar no Instituto Biodelta, que é uma excelente escola, que ali eu entendi que tinha uma relação muito forte da ciência para trabalhar com a musculação adaptada e a musculação supervisionada para a terceira idade. Então, trabalhei com o José Maria Santarém, que é referência na área, e ali para mim foi uma escola. Até hoje, né? Até Ele hoje. era na minha época, na sua ele veio Sim. por gerações aí, né? E o Instituto Biodelta foi uma grande escola de você entender que para tudo tem ciência. Arthur, eu vi aqui que você também é técnico da seleção Master, né? Do Catado. Fala um pouquinho pra gente, como é que é? Qual a idade dessa seleção Master aí? Bacana. De voleibol? Bom, Master é uma categoria que mais cresce no Brasil. A nível Brasil, ele começa a partir dos 35 anos. Então, com mais 35 anos, você já é considerado atleta Master. E aí tem dividido por categoria. Então, geralmente mais 35, mais 40, mais 45 e vai até o mais 70. Aqui em São Paulo, em alguns estados, já começa com a idade de mais 30. Então, hoje, lá no Catado, nós temos 3 categorias. A mais 30, a mais 35 e a categoria mais 40. E mesmo nessas categorias, eu tenho atletas de 50, 60 anos fazendo parte dessas equipes. Cara, que bacana, né? 60 anos jogando voleibol, olha só que fora da casinha, né? A gente vê enquanto algumas pessoas com 60 anos debilitadas, usando fralda, né? Não fazendo suas funções fisiológicas básicas, e outras pessoas aí jogando vôlei, que não é um esporte fácil, né? Que exige uma certa coordenação, é óbvio, né? Todo mundo tem as suas limitações físicas ali, provavelmente respeita isso, mas o simples fato, a gente percebe que na infância as pessoas praticavam algum esporte que deixou de fazer, e aí tem a oportunidade de reviver isso, né? Eu lembro que minha mãe tá com 76 anos, há uns 4 anos atrás, minha mãe falou que queria comprar uma bicicleta porque ela queria vir treinar de bicicleta. Eu falei, mãe, tá maluca? Você vai te dar a bicicleta, não tem como, os motoristas não respeitam a gente, imagina a senhora. Mas eu vou levar a senhora para andar de bicicleta. Aí levei ela lá no Parque Ecológico do Tietê para andar de bicicleta. E eu falei, será que ela consegue andar mesmo? E você acredita que ela anda de bicicleta? Andava, né, na época, né? Ela foi, e eu vendo aquela sensação, o vento no rosto dela, que coisa maravilhosa, assim, sabe? A sensação de liberdade, de você poder fazer alguma coisa que gosta. Sim. Então a gente vem dessa premissa, né, de que nessa idade as pessoas estão bem mais debilitadas, com pouco repertório motor, né, pouca força, e você vê essas pessoas, né, praticando coisas de infância, deve ser maravilhoso você trabalhar com isso, né? Deve. E vou dizer pra você que, para mim, é uma inspiração. A primeira vez que eu fui num campeonato brasileiro de Master, então para vocês terem uma ideia, tem mais de 120 equipes a nível Brasil e também convidadas equipes de fora. Então tem Rússia, Estados Unidos, Argentina. A primeira vez que eu vi a categoria mais 60 e mais 65, ou seja, a pessoa tem que ter no mínimo 60 anos ou 65, eu fiquei de boca aberta. Primeiro pela condição física. Técnica, ela é esperada porque é muito tempo jogando, mas eu ficava chocado, porque muitas vezes o atleta jogava em mais de um time, então às vezes no 65 eu jogo num time, no 60 eu jogo no outro, no 55 eu jogo no outro. À noite, toda noite tinha festa, então você via a pessoa jogando, fazia 2, 3, 4 jogos em um dia, fazia festa e no outro dia tava lá, 7 horas da manhã jogando de novo. Aí eu falava, acho que é essa vida que eu quero ter. Porque eu, como técnico, eu já ficava preocupado. 2 jogos por dia, ir lá, assistir o adversário, vamos descansar. E a galera vivendo. E aquilo é pra viver, é pra fazer uma festa. Então você vê que o corpo das pessoas era utilizado para coisas muito boas, que era continuar vivendo. Quem tava dançando, quem tava conversando com os amigos, a galera bebendo, comendo, jogando e se divertindo, fazendo algo que é muito bacana, que é praticar esporte, que é algo coletivo. Então, aquilo para mim foi uma grande inspiração. E aí eu comecei a entrar nesse universo do Master, que é uma coisa que eu já estou há 5 anos, e para mim foi descobrir que existe esporte na longevidade. Porque eu sempre trabalhei com alta performance, com a categoria de base, e a gente tem aquele conhecimento que a vida do atleta profissional ele acaba muito cedo. Ele se interrompe muito cedo. Nos últimos anos isso tem mudado. A gente tem visto Olimpíadas com esporte coletivo, os atletas com 40, 42 anos jogando.
em alto rendimento, mas eu só conhecia isso numa proporção muito pequena. Não tinha a dimensão que isso existia dentro da vida amadora. E isso só tem crescido cada vez mais. E olha o que a gente está percebendo, né? Que por conta de tecnologia, medicamentos, exames, a população está envelhecendo mais. Mas assim, e a proposta do podcast é exatamente isso, que as pessoas não só envelheçam, tenham longevidade com qualidade. Não é só adicionar dias aos anos de vida, e sim qualidade. Viver, se divertir, ter oportunidade de aproveitar esse envelhecimento, né? Porque os hábitos das pessoas fazem muitas pessoas ao envelhecimento, ele, de acordo com o ambiente que você está inserido, ele pode ser mais precoce ou ele pode ser mais tardio. Vai depender do seu comportamento. E eu acho que isso inspira a gente mesmo, né? De pensar, os jovens de hoje, o que eles estão plantando agora para poder colher lá na frente. Eu também gostaria, eu gosto de futebol, gosto de capoeira, gosto de dançar, e eu quero envelhecer, né, com essa qualidade, né? Não só adicionar, não adianta você viver mais, mas viver dependente, não conseguir fazer seus recursos fisiológicos básicos, tomar banho, ir ao banheiro, ficar totalmente debilitado, não é essa a ideia. Então a ideia é, né, que isso sirva de inspiração para as mais pessoas que busquem, né, na sua comunidade, na sua cidade, oportunidade. Às vezes tem essas iniciativas, né, e as pessoas não sabem. As pessoas acham que envelhecer, eu já estou velho, tem aquela premissa, já estou velho para fazer. E não, né, a gente não pode ter essa mente envelhecida, né? O mais importante é você tentar mudar e quebrar esses maus hábitos. E você que vem do esporte de alto rendimento, né? E aí, nossa audiência aqui, talvez não seja somente de atletas, né? Tem cidadãos comuns aqui. O que o atleta ele pode ensinar para essa população, para o cidadão comum, sobre disciplina, sobre recuperação e constância? O que ele pode fazer essa transição? Como você tem essa experiência aí do alto rendimento para o atleta comum? Sim. Quando a gente fala do atleta de alto rendimento, a gente está falando numa formação de transformar essa pessoa no melhor índice possível, ou seja, na melhor e na maior performance. Paralelamente, eu preciso trazer uma revelação, porque atleta não é sinônimo de saúde. E aí eu falo isso por quê? Porque quando a gente fala do sistema de treinamento, ele é muito forte, ele é muito puxado. Muitas vezes o esporte, a preparação física, a formação não tem estrutura suficiente. E quando eu falo de estrutura suficiente, eu estou falando além do capital humano, eu estou falando da estrutura física, eu estou falando da falta de conhecimento, de trazer isso para os profissionais que estão atuando na área. Então, quando a gente fala dessa formação, quando alguém se forma como atleta, a gente pode ter certeza que teve muito trabalho duro, né? Teve trabalho dedicado, muitas horas, não só no treino técnico, tático, mas também em treinos mentais. E a gente vive hoje uma era onde a gente é bombardeado de informações e elas acontecem praticamente em tempo real. Então, hoje, para um atleta, sofrer não só assédio, mas sofrer hate é muito grande. Então, você todo o tempo tem que estar trabalhando em como você pode formar e fazer essa pessoa ser forte em todos os aspectos para que ela realmente possa performar. Então, hoje, atleta para mim é sinônimo de resiliência. Independente da modalidade do esporte, a gente sabe que para alguns o caminho é um pouco mais fácil do que o outro, mas o esporte de alto rendimento ele sempre vai cobrar de você o seu melhor e muito mais do que você tem a entregar naquele momento. Então é um trabalho a longo prazo e para você se formar e se tornar atleta você precisa ser muito resiliente. E às vezes aquilo é um custo alto, né? Igual você falou. Às vezes para você alcançar um propósito, você vai ter que passar por alguns princípios ali, né? Vai ter que deixar algumas coisas de lado, porque quem é atleta de alto rendimento, o resultado final que é o que mais importa, né? Mas o que você acha? É possível treinar com mentalidade de performance sem adoecer? Por exemplo, a gente vê muito que as pessoas entram em overtraining, né? Vira refém do corpo perfeito. A gente vê as redes sociais hoje propagando corpos
perfeitos, muitas vezes através de fakes, né? Uhum. Hoje a gente tem inteligência artificial aí que também engana muitas pessoas, as pessoas não têm esse cuidado e às vezes o profissional entra, tenta vender para falsas promessas para as pessoas em troca de dinheiro, não tem princípios éticos. Será que é possível? Como que dá para equilibrar isso? O que você acha? Eu sempre falo, tudo é possível, mas existe uma palavra que ela vai definir se isso fica fácil ou não, que é o acesso. Então, dependendo das possibilidades que esse atleta ele tem acesso, isso pode facilitar ou não. Então, se a gente está falando de um atleta que tem uma família estruturada, ele já parte de um lar estruturado, ele já parte de uma família que tem uma estrutura, que o atleta não vai ser a grande salvação da família, porque muitas vezes é isso que acontece, né? Eu falo principalmente pela população de baixa renda, quando tem um atleta da família ali, se põe todos os sonhos, falando, cara, você que vai salvar a gente, de alguma forma. Então isso faz com que as pessoas já tenham algumas pressões. Então ela vai ter uma pressão de fazer acontecer, eu tenho que dar certo, eu tenho que ter resultado. E muitas vezes a gente não tem o suporte. E quando a gente fala do suporte, eu estou falando do suporte emocional, eu estou falando do suporte nutricional, eu estou falando de suporte técnico, que vai muitas vezes além do treinamento do clube, né? Eu sempre vivi o universo do mundo coletivo e acompanhei com outros profissionais o universo do individual. E me aparenta que o individual ainda é muito mais difícil, porque é você consigo mesmo. No esporte coletivo, a gente está lá trabalhando todo mundo junto, cada um com seu papel, que é muito importante, vai ter a sua importância, mas está indo todo mundo para o mesmo sentido. Então, se hoje talvez eu não conseguir dar o meu 100%, talvez você está aqui para me ajudar e você vai cobrir isso. O coletivo a gente consegue construir essa irmandade. No individual, não. No individual, a cobrança é cada vez maior. Então, se a pessoa não tiver essa estrutura e essa inteligência emocional para lidar com essa pressão que cai muitas vezes só sobre você, vai ser muito difícil ela entregar performance no maior alto nível sem ter alguma lesão ou algum problema que vai te acarretar em traumas, em dores. Então isso é muito comum e posso dizer que é praticamente uma cicatriz que sempre vai existir do esporte. E sem falar que algumas pessoas também, que eu percebo, tá? Uhum. Às vezes eles querem ter uma vida de atleta, né? Só que não tem a estrutura que um atleta possui, né? Em relação a espaços físicos, a parte de apoio mesmo, de profissionais ali na orientação. Muitas vezes vai na tentativa e erro, no que o colega faz ou no que o colega fala, e o que acaba expondo essa pessoa a lesões precoces, né? Então, acho que isso é um gancho que a gente precisa ter bastante atenção. E quando a gente vai falar em alto rendimento, quando a gente vai fazer periodização, planificação de treino, o profissional de educação física, ele normalmente respeita alguns princípios do treinamento, né? A gente precisa, por exemplo, o princípio da individualidade, né? Quando eu vou montar um treinamento, eu preciso entender sua vida, sua história, seu repertório motor. Então, a gente, baseado nisso, a gente vai fazer um plano de treino, né? Então, a gente precisa... E são vários princípios aí que a gente precisa levar em consideração. Quais os princípios do treinamento esportivo você mais aplica hoje em pessoas comuns que buscam saúde, qualidade de vida, longevidade? Porque é importante a gente também levar esses princípios aí, né? Claro. O princípio base é da individualidade biológica, mas, Arthur, é um esporte coletivo. Mesmo que ele seja coletivo, é importante que eu leve em considerações essas individualidades para que eu possa, em algum momento, ter trabalhos específicos para que eu possa atender aquela necessidade. Mas o princípio que eu mais gosto e mais estou atento é o princípio da especificidade. Por que eu falo isso? Quando a gente fala do esporte, existem regras que são específicas para que você possa potencializar. Então, quando a gente fala da especificidade, a gente está falando de 2 pilares. Que pilares são esses? A gente está falando das características bioenergéticas e das características morfológicas, que estão muito mais conectadas com a tarefa motora. Então, você trazer isso para o universo do treinamento, você potencializa o que esse atleta vai precisar. Tanto como bagagem no seu condicionamento físico, no seu repertório motor,
quanto fazer a transferência para a modalidade ou para o que ele precisa fazer. E eu vou trazer aqui um exemplo prático que eu percebo e percebi que muitos profissionais erram na hora de trazer isso até para o universo do vôlei master. Então vamos lá, como funciona o universo do vôlei master hoje? Geralmente essas mulheres, elas vão treinar 1h30, 2 horas, uma vez na semana. Quando muito bem consegue, são 2 vezes na semana. Então pensa comigo, essa atleta ela vai fazer 4, 5 treinos no mês. Eu vou dar 1h30 de treino. Será que vale a pena eu fazer muitos exercícios isolados? Ou será que seria mais inteligente, pensando na especificidade, fazer exercícios que ela precisa trabalhar? Não só o fundamento, mas também a parte do condicionamento físico, a parte cognitiva, com a realidade do jogo, ou seja, sempre bola acima da rede, porque muitas vezes eu vejo treinadores falando, minha equipe não consegue jogar, mas quando eu olho para o treino, muitas vezes o seu treino está fora da realidade, ainda mais com pouco tempo que você tem para treinar. Então a especificidade faz com que você tenha esse know-how de entender qual é a tarefa motora e qual é a característica bioenergética que você tem que trazer para o seu treinamento. Então, quando você traz isso para o seu treinamento, fica muito mais fácil disso ser transferido para o jogo, para a modalidade, para o dia a dia, né? Então, lá no Vôlei Master, as atletas falam, nossa, vim fazer treino do Arthur aqui a 1h30, 2 horas, eu saio tonta, eu saio com a cabeça cansada, eu tive que pensar bastante, eu tive que falar, mas isso é uma realidade que acontece do jogo, e ela precisa ser treinada, e eu tento otimizar com o tempo e com o recurso que eu tenho. Então, o princípio da especificidade te traz uma grande possibilidade de você potencializar e ser muito mais assertivo na hora de escolher como treinar. Que bacana. Eu acho que um dos princípios que a gente precisa ter muita atenção hoje em dia é o princípio da conscientização ativa. Não sei se você viu recentemente, teve uma reportagem, tá nas redes sociais, de uma moça que processou a academia porque ela não conseguiu emagrecer. Você viu essa matéria aí? A gente sempre acaba vendo, E aí, cara, o que acontece? Parece que existe um delírio coletivo aí, né? Uma dissonância cognitiva das pessoas, que a pessoa não entende qual é o papel dela no exercício. Então, nós, na anamnese, né, o profissional de educação física, acho que precisa deixar bem claro qual é o papel dessa pessoa ali, né, que ela faz parte daquilo, que os resultados... A gente percebe que as pessoas jogam a responsabilidade para o outro, ele nunca se vê como o centro do problema, ele acha que o personal que não é bom, ele vai trocar de personal. Ele vai achar que a academia que não é boa, ele vai trocar de academia. Ele vai deixar o nutricionista, porque o nutricionista não está oferecendo. Ele assume o papel ali de protagonista do problema. E eu acho que quando eu uso esse princípio, ajuda bastante, porque a gente coloca o cliente ali como o processo central do problema e a responsabilidade. É óbvio, nós estamos ali para demonstrar qual é o melhor caminho. Mas se ele não quer, né? Se ele tem essa autossabotagem, é impossível ele alcançar uma meta. Então, conscientizar a pessoa, você demonstrar para o seu cliente ali, né, qual é o papel, né, que ele tem no seu propósito, eu acho que vai facilitar bastante coisa e vai evitar dores futuras ali, principalmente nessa relação entre profissionais aí, né? E você, percebi que você tem a expertise ali em liderança, né? Como que o exercício ele pode ser uma ferramenta de formação de líderes? Tem alguma forma para isso? A liderança, primeiro que ele não é um cargo, ele é um papel que a gente exerce. E quando a gente fala de liderança, automaticamente a gente cria alguns arquétipos. E quando a gente fala da liderança, a gente pensa no arquétipo heróico, né? Alguém que vai te salvar, alguém que é forte, alguém que é rápido. Então, automaticamente, a gente associa a esses atributos físicos. Então, quando a gente fala da liderança, a gente pensa nesses atributos na sua atitude, no seu dia a dia, e espera-se que o corpo também corresponda dentro dessa maneira. Hoje, treinar, ser uma pessoa ativa, ele faz parte desse processo. Até porque eu lembro que eu tive o retorno da pandemia em 2020. Eu tive uma equipe, na verdade voltamos em 2021, eu tive uma equipe que voltou muito, mas muito acima do peso. Por mais que a gente fez acompanhamento, fez aulas online, foi uma época muito difícil. Isso também aconteceu comigo. E eu
enquanto eu não conseguir mudar o meu corpo, eu não conseguia cobrar as minhas atletas. Então, assim, eu primeiro tinha que fazer e ser esse exemplo para correr atrás, né, do que aconteceu, para depois eu poder fazer essa cobrança, entender esse universo e também apoiar e ajudar, porque o nosso papel não é só cobrar, não é só impor, é facilitar esse caminho. É como eu posso te dar os melhores caminhos para que você busque, nesse momento, os melhores resultados possíveis, né? Então, o treino, ele desenvolve, não sei esse aspecto de quem é você, mas existem vários estudos que mostram e apontam, né, que líderes que fazem exercício físico, que fazem exercícios físicos de alta intensidade, eles têm respostas muito mais rápidas e assertivas para tomada de decisão, para enfrentar problemas, até mesmo pela sua saúde cardiovascular. Porque a liderança vai trabalhar com pressão a todo tempo. Quem trabalha com a formação de atleta, quem é técnico, a gente tem pressão do começo ao fim. É pelo resultado, é da torcida, é dos pais, é do próprio atleta, é da gente mesmo. Então, quando você não cuida de você, vai chegar um momento que a sua máquina, que é você, vai bugar. Então, o exercício físico, ele faz com que você se mantenha vivo. E quanto mais você se exercita com mais intensidade, com mais carga, mais reserva você tem para a pressão da vida e do dia a dia. E hoje eu vi também que você atua na inteligência do mercado do setor fitness, né? O que está errado aí no modelo tradicional de academias, né? Quando falamos em questão da saúde e longevidade, o que você acha que tem mercado aí para melhorar ou já está estagnado? Na verdade, eu venho acompanhando uma mudança muito radical e, vou ser muito sincero, positiva dentro desse mercado. Então, a gente estava acostumado com, no máximo, 2 modelos ali de academias, 2 modelos de negócio. E hoje a gente consegue perceber que existem vários modelos de negócio. O nicho, principalmente da longevidade, é um nicho que tem crescido. Então, cada vez mais a gente tem visto franquias licenciadas, principalmente para o público da terceira idade, ou mesmo dentro das boutiques, que seja hoje para um público adulto, que ainda talvez não seja a terceira idade, mas ele já vende o produto da longevidade. E para quem não conhece esse mercado, o que seria a boutique aí? Quando a gente fala dos modelos de negócio, a gente tem os estúdios. Então, quando a gente fala de estúdio, a gente está falando de um serviço que já vai para o semi-personalizado ou para o personalizado, com horário agendado, ou seja, tem menos pessoas praticando exercício para cada profissional que está orientando. E quando a gente fala das boutiques, geralmente ele tem de 1 a 2 modalidades, um público muito específico, e aí a gente vai para algumas coisas que estão ali dentro do alto padrão. Então, além do exercício físico, ele oferece outras experiências que tá não só no ambiente, mas o que eu tenho para cuidar além do exercício físico. A gente tem parcerias com nutrição, a gente tem parcerias com nutrólogos, a gente tem parcerias com uma parte de fisioterapia, o que complementa o recovery, por exemplo. Então, quando a gente fala de boutique, a gente fala de um pequeno ecossistema que vai trazer várias possibilidades para você melhorar o seu wellness. Então, quando a gente fala do wellness, a gente fala da qualidade de vida, que ele pode ser com várias esferas. Então, para uma pessoa tem 3 esferas, para outra pessoa tem 5 esferas, e o nosso intuito é conectar. Então, a boutique, ela faz essa conexão de todo esse ecossistema voltado para o bem-estar. E a gente percebe, né, o boom dessas low costs, né, e a gente... muitos profissionais que têm outros ramos de negócio acaba ficando assustado, achando que não tem mercado, achando que o negócio pode ser que não funcione, e pelo contrário, né? Eu acho que essas low cost está gerando um despertar nas pessoas, fazendo essas pessoas saírem do sofá, buscar um movimento, e aí eles começam a entender uma outra necessidade. Né? Fala, poxa, já estou aqui, não é só isso que eu quero mais, e aí começam a buscar outras possibilidades. Seria mais ou menos... Perfeito. E você tocou no ponto crucial. Para a gente falar sobre modelos de negócio, a gente precisa entender o nosso cliente. Então, o perfil comportamental é muito importante. Então, há pouco tempo eu acabei de fazer um estudo, que era um perfil psicográfico e comportamental de frequentadores de estúdio boutiques.
Então, fiz entrevistas profundas, né, como técnica, com mais de 16 clientes. E ali eu fui descobrindo um novo universo e coisas que nem passavam perto da minha cabeça que eu posso acrescentar e trazer para o meu modelo de negócio. Inclusive, são coisas que a gente está transformando isso em novos serviços, novos produtos. Mas quando chega a uma low cost, tem que ficar muito claro qual é o perfil, qual é o tipo de consumidor para esse tipo de serviço. Então, quando você vai montar o seu negócio, você precisa entender qual é o perfil que você quer, qual é o público que você quer atingir e como você vai fazer com que o seu modelo de negócio seja atraente para esse público. Então, quando eu falo da boutique, do estúdio, o cara da low cost, ele não se atrai pelo estúdio boutique. Não é o perfil dele. Como também o cliente que está no estúdio boutique, ele não se atrai pela low cost. Por quê? Porque eu estou trabalhando com públicos e comportamentos diferentes. Então, saber o seu nicho e o comportamento é o grande fator-chave na hora de decidir qual vai ser o seu modelo de negócio. Que bacana essa sacada aí. E quando a gente fala em longevidade hoje, né? O que você acha que é o maior erro, né? Que você vê nas pessoas cometendo em relação ao exercício físico? Você consegue ver Eu vejo uma falta de preparo, de conhecimento técnico e científico quando a gente fala com relação à terceira idade. E eu vejo em dois sentidos. Primeiro, de não entender quais são as reais necessidades pensando no público da terceira idade. Então, o que eu já escutei e vejo ainda lá no Instagram, né, nas redes sociais, de professor retirando um terra, um agachamento do idoso, eu tenho vontade de desmaiar quando eu vejo isso. E às vezes a própria falácia, às vezes você prescreve um exercício, aí o cliente fala para você, o médico me proibiu fazer agachamento, o médico proibiu, aí você fica analisando biomecanicamente, cara, como é que o médico proíbe a pessoa de agachar? Né? Se ela no banheiro ela agacha, na mesa ela vai agachar, para a cama, ela tem os movimentos básicos fundamentais. Sim. Muitas vezes não fazem nem sentido que tem de alguns argumentos, né? Então eu sinto essa falta dos profissionais entenderem como eles podem trabalhar de uma forma que isso tenha transferência para a realidade do idoso. Então tem profissionais que acabam subestimando, e eu vejo isso. Em vez de potencializar, ele acaba subestimando. E você poderia estar potencializando, levando essa pessoa para a autonomia e para a independência, e você acaba limitando e restringindo a possibilidade corporal dessa pessoa. E eu percebo também, Arthur, que o envelhecimento fisiológico, ele vem para todos, né? Não tem como fugir isso, mas o seu ambiente, ele favorece você acelerar esse processo de envelhecimento ou de você retardar. E depende, hoje, por conta das mídias sociais, a gente percebe que, às vezes, a pessoa não busca esse conhecimento técnico. A gente vê hoje o boom das canetas emagrecedoras, né? E as pessoas buscam respostas rápidas para algumas dores, para alguns problemas, mas não pensam nas consequências futuras. Porque, querendo ou não, sabe-se muito dos efeitos colaterais ainda, mas não está totalmente mapeado. E, às vezes, falta mesmo pessoas que tentam frear, né? Dar um freio nessa ansiedade, nessa angústia, para evitar. Quando a gente fala em longevidade, a gente não pensa somente no idoso de hoje, né? Para ter aí, hoje a gente tem nonagenários, centenários, mas pensamos na gente, como jovens aqui, o que nós estamos fazendo para ter uma melhor longevidade, né? Quais são os nossos anseios, as nossas pressas em resolver algumas dores que pode influenciar lá na frente. Então, às vezes eu percebo um pouco de responsabilidade profissional. Infelizmente, o mercado financeiro, né, a questão do dinheiro ainda às vezes fala muito mais alto. Alguns profissionais se sucumbem a isso, né? E é mais válido ele ter um lucro maior do que pensar na saúde, na qualidade de vida do nosso cliente. Então, eu acredito que isso daí para os profissionais que estão chegando possa ser ali um gap ali para eles analisar e tentar modificar. Exatamente, né? Tentar modificar. A gente percebe que a ciência do movimento ele evoluiu muito nos últimos anos, né? O que mudou na forma correta das pessoas pensarem em treinar melhor ou viver mais e melhor? O que você acha que eles podem estar raciocinando em relação a essa vertente?
E uma coisa que eu tenho aprendido também, né, tenho estudado bastante sobre isso eu, lá no passado, quando eu comecei a atuar na área, e pensando lá na terceira idade ou na longevidade, eu acreditava que cada vez mais a gente ia trabalhar com movimentos mais restritos e esquecer de algumas capacidades físicas como potência, pliometria. E aí, quando eu mergulhei nesse universo e você vai aprendendo, você fala, cara, na verdade não. Você precisa aprender a fazer esse tipo de treinamento, porque a longevidade, ela pede isso. A longevidade, ela pede força, ela pede potência, ela pede agilidade. E como que eu vou treinar isso? Como eu consigo atrelar o meu treinamento físico junto com o cognitivo? Porque a gente tem uma baixa cognitiva que vai ocorrer durante o processo de envelhecimento. Então, eu consegui descobrir, principalmente através do treinamento funcional, conhecimentos e estratégias para você potencializar isso. E aí eu estou falando de trabalhar com pessoas normais, que não são atletas, que fazem uso da academia, que contratam seu serviço de personal trainer. Então, aquele universo que eu imaginava que só iria existir para alguém que pratica esporte ou já foi atleta, ele está sendo cada vez mais comum e habitual para as pessoas normais. E hoje eu vejo da necessidade de fazer esses tipos de treinamentos, de buscar esse tipo de conhecimento, para que essas pessoas cada vez mais possam não só ter autonomia e independência, mas muitas vezes correr atrás de um prejuízo motor que elas tiveram durante, às vezes, a sua fase adulta. Porque muitas vezes você vê a pessoa que tinha uma vida muito ativa, de repente, na fase adulta ficou uma fase muito sedentária e por problemas e recomendações médicas, ela retorna para fazer exercício físico. Aquela história, né? Não vem pelo amor, vem pela dor, Vem pela né? dor. E aí você pergunta, você já treinava? A pessoa, sim, eu treinava. Quando foi a última vez que você treinou? A pessoa, em 96. Nossa Senhora. Aí, tipo, poxa, tá quase 30 anos. Então, isso tem sido algo que eu tenho percebido bastante, tenho procurado cada vez mais e tenho encontrado estratégias e ciência para falar sobre esse tipo de treinamento. Potência, pliometria e cognitivo dentro das sessões de treinamento. E na sua experiência, né, pessoas fisicamente ativas lidam melhor com pressão e adversidade? O que a gente percebe hoje, Arthur? Que até no mundo de trabalho, né, as pessoas não suportam serem cobradas por coisas básicas, né? Já acha que é algo pessoal, né? Já não pensa que não é algo pessoal, que é algo profissional. Sim. E você acha que isso pode mudar o perfil, a questão da resiliência da pessoa? Não só acredito, mas com conhecimento empírico, que é o que eu consigo visualizar, e eu percebi isso em alunos de personal trainer, por exemplo. Toda vez que tinha um treinamento muito mais intenso, as pessoas ficavam assustadas. Porque elas não sabiam lidar com aquele excesso de excitação, né, com aquele coração acelerado. E muitas vezes, todas essas reações, elas são muito parecidas quando você tá tendo um momento de fúria no trabalho, quando você tá tendo um momento de pressão, que você precisa se conter, então o batimento cardíaco sobe, você começa a transpirar, você começa a sentir aquele calor. O que eu faço com toda essa mudança que está acontecendo fisiologicamente com o meu corpo? Então, uma pessoa que treina e consegue, dentro do seu programa de treinamento, descobrir outras formas, ter outras possibilidades, como treinamentos de intensidades, ela identifica e racionaliza isso. Então, isso pode acontecer com o meu corpo e significa que eu estou bem. Isso está acontecendo com o meu corpo e daqui a pouco eu sei que eu vou ficar mais tranquilo. Vou voltar à minha temperatura normal. Então, eu lembro de um aluno de personal que toda vez que subia muito a frequência cardíaca dele, ele falava, acho que eu vou desmaiar, mas eu acho que tô tendo uma crise de ansiedade. E não era uma crise de ansiedade. Na verdade, ele estava muito próximo de um sintoma muito parecido que era desencadeado numa crise de ansiedade, que geralmente acontecia no trabalho dele. Então, ter esse trabalho ajudou também a trazer essas regulações, que é extremamente importante para você conhecer no seu corpo e conseguir se autorregular quando houver essa necessidade. Bacana, Arthur.
E o que você faz hoje, né, na sua rotina pessoal, de treino e vida, que reflete tudo isso que você estuda e que você ensina? Então, é assim, o que a gente percebe, né? Nós cuidamos da saúde das pessoas, ajudamos ali, né? Mas nós também precisamos ter um olhar do autocuidado, né? A gente estava nos bastidores falando, né? A nossa colega falou que chegou a trabalhar 16 horas por dia dando personal, e aí falta tempo para o treino, para boa alimentação, para o autocuidado. No seu caso aí, como é que funciona isso, né? Para você organizar e refletir tudo isso que você tem de conhecimento e aplicação prática. Eu sou suspeito de falar porque eu também sou refém disso. Eu fui refém disso, de você estar sempre pronto para servir para o outro e você se colocar a segundo plano, a terceiro plano. Então, tudo para o outro vai em primeiro. E isso demanda, primeiro, por uma escolha inconsciente nossa, porque ela é uma escolha inconsciente. A gente coloca todas as outras obrigatoriedades em primeiro lugar. Então, isso faz com que você não tenha consciência que você está deixando de fazer escolhas sobre você. A gente vive num mundo onde a gente está sendo a todo tempo bombardeado de informações. Eu sou uma pessoa que gosto de resultado, então eu quero sempre entregar resultado. Resultado para mim é algo muito importante. E entregar resultado com muita importância faz com que você abdique de algumas coisas. E aí, sempre quando você tem que abdicar de alguma coisa, infelizmente a gente escolhe a gente como primeiro momento. E o grande start da minha vida, uma virada, foi quando eu fui parar na UTI. Caraca. Eu fiquei 6 dias internado na UTI. Não? Recente, foi no ano passado, ano retrasado, né? Um pouco antes de eu sair do Corinthians. Eu entendi todo um processo que estava acontecendo, um burnout, e trabalhando assim consecutivo. E foi logo um semestre que eu abri mão um pouco do meu treino, do meu lazer, e focado no trabalho, e aquilo de forma acumulativa. Sem tempo de qualidade, né? Você tava sem tempo de qualidade, né? E aí, um dia acordei assim com uma dor no peito e falei, acho que eu vou pro hospital e eu vou ser internado. Ainda brinquei, falei, vou ser internado. Aí falaram, não, você não vai ser não. Eu falei, não, me conheço, dito e feito. Eu cheguei, aí fiquei internado 6 dias. Ali foi uma grande chave, virada assim, poxa, Arthur, você faz tudo para todas as outras pessoas. O que você precisa começar a fazer para você? E a gente também precisa entender que isso é um processo gradual. Porque quando você tem dentro da sua missão servir o outro, você acaba esquecendo de você. Se você também não tem pessoas ao seu redor que lembre que você também precisa de cuidado, que você também precisa se colocar em primeiro ponto, você acaba esquecendo. Então, depois disso, fui mudando algumas rotinas. Então, eu gosto de jogar vôlei com meus amigos. Fora o final de semana, coloquei fixo na semana. Quais são as atividades? O que você vai fazer? Como você vai fazer? Nem tudo é performance. Então, eu também sempre estava acostumado. Eu só vou fazer se for para fazer bem feito. Se for para ter a melhor carga, o melhor treino. E aí chega um momento da sua vida que não dá pra ser assim. Não dá, tem que baixar o nível um pouco, ali, né? Ali eu entendi que baixar não, eu tive que correr bem pra trás, dar uns bons passos pra trás e entender que eu vou pouco a pouco. E é assim que a gente vai reconquistando e tomando aí o nosso espaço e o nosso controle, né? Quando a gente é muito jovem, a gente não tem a ideia do quanto isso impacta, porque impacta muito pouco. Mas hoje eu já me vendo num processo de envelhecimento, onde a gente percebe realmente Quantos anos você tá agora, essa defasagem, fazer 35. Tá com cara de fase de exército, cara de 18 aí, menino novo. E aí você começa a ter mais consciência do que, poxa, o que eu ofereço para todo mundo, eu preciso começar a usar em mim. Claro. E usar muito mais, com mais prioridade do que com o que eu faço pro outro. Então eu também percebo que essa consciência, ela vai chegar de alguma maneira. Alguns pela idade, outros por dor, outros por medo, outros pela falta do prazer, mas essa consciência, ela chega em algum momento. Quanto mais cedo ela chegar, menos contas você vai ter para pagar com seu corpo. Isso é importante a gente analisar, né? E hoje a gente vive num mundo onde as pessoas reclamam de falta de foco, né? Muitos diagnósticos de TDAH, de ansiedade, né? E o que você acha? Como é que o movimento influencia, né, nesses aspectos como foco, tomada de decisão, controle emocional, né, do estresse do dia a dia? Porque a gente vive hoje num ambiente, as pessoas reportam muito estresse, né? Sim. Ou o estresse sempre existiu,
mas as pessoas não estão sabendo lidar. E tá espanando, né? De uma maneira bem vulgar de se falar. Como eu vim do esporte coletivo, a pressão é algo que é muito habitual e faz parte você desenvolver essa inteligência emocional. O que eu tenho percebido nos últimos anos, por trabalhar com a criança e com o adolescente, a maior dificuldade de lidar com as emoções tem sido mais com os pais, porque eles não deixam com que a criança e o adolescente passem por esse momento. Então a criança não pode ser triste, não pode lidar com a derrota, não pode lidar com uma má performance. Sempre tem que ter um culpado para tudo, né? Então a gente está vivendo uma era onde não existem responsáveis pelas suas ações, pelas suas decisões, pelas suas consequências. Então automaticamente as pessoas não vão se preparar para lidar com pressão. Eu acho que o primeiro ponto é esse. As pessoas estão tirando a responsabilidade do que ela escolhe, do que ela decide, do que ela faz. Né? E a gente vê cada vez mais famílias também protegendo e colocando as crianças e adolescentes dentro de uma bolha, não deixando viver a vida como ela é. A vida ela tem pressão, ela tem decepções, ela tem reviravoltas, mas é assim que você aprende com isso. Agora, sobre o fato da atenção, esse tem sido o meu maior desafio. Não só como profissional, em trabalhar isso com as atletas, seja com criança, adolescente ou com a galera do Master, mas também como pessoa. Por quê? Principalmente, algumas pessoas que têm uma característica de ser pessoas multitarefas, como o meu caso, você sempre está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e você vai se adaptando a receber vários estímulos. Então, muitas vezes eu estou conseguindo fazer uma coisa no trabalho, estou escutando o que está falando na TV, estou aqui digitando outra coisa e já pensando numa outra coisa. Então, existem hoje várias técnicas, estratégias. O Mindfulness é uma técnica muito poderosa para te trazer essa consciência do foco, para facilitar esse processo. Arthur, eu sou uma pessoa que eu consigo ter mais foco com pressão. Quanto mais pressão, mais foco. Mas eu vejo que isso eu desenvolvi no papel de técnico esportista. Então, porque você lida com a pressão, né, o tempo todo. Das atletas, da torcida, do seu resultado. E você precisa tomar decisões que precisam ser rápidas e eficientes. E isso me facilita e potencializa trazer isso para os negócios, para o mundo dos negócios, né, para a parte da gestão. Agora, quando eu estou mais solto, é difícil ter essa questão do foco, de falar, e agora? Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Você se perde. Aí você acaba ficando... Quando estou de férias, eu me sinto um pouco perdido. Sem agenda, eu me sinto perdido. Aí, do nada, eu começo a arrumar uma coisa em casa, daqui a pouco eu tô com outra, aí você vai ver, tem 3 coisas que você tá fazendo ao mesmo tempo. Mas porque eu também me condicionei a esse estilo de vida. E a sociedade, o trabalho, o dia a dia fez com que eu me condicionasse, infelizmente, dessa maneira. Então, para mim, é muito difícil ter foco quando não tem uma obrigatoriedade. Agora, quando tem uma obrigatoriedade, uma pressão, aí eu consigo focar muito mais. Bacana. E, Arthur, para quem está nos ouvindo agora, né, qual é a decisão mais simples que alguém pode tomar hoje para viver mais, melhor, mais com mais qualidade, com mais autonomia? É mudar a rotina? É tentar ter mais esse tempo de qualidade que você falou que faltou na sua vida? O que você acha que eles podem estar fazendo aí de mudança... mão na massa mesmo, né? Sim. Uma sugestão para eles começarem a partir de hoje, 2026 aí, nós estamos aí mudando a chavinha do ano, as promessas se iniciam, né? Sim. E é importante que as pessoas tenham alguma coisa mais prática para mudar aí. Tem várias possibilidades. Eu gosto de sair da promessa. Então não adianta eu ficar prometendo e também querendo metas muito longas. Pense em algo que você vai entregar já essa semana, que é plausível. Então, essa semana eu vou me exercitar 2 vezes na semana. Essa semana eu vou jogar vôlei, futebol 2 vezes. Essa semana eu vou dar uma volta no parque com a minha mãe. Qualquer coisa que você consiga trazer para uma realidade vai facilitar. Se você conseguir trazer isso
compactuado com outras pessoas potencializa. Por que eu falo isso? É muito mais fácil você ir mais longe quando você está acompanhado. Então, se você tem aquele amigo, colega que vai pro treino, que vai bater perna com você, que vai, né, te acompanhar nesse processo de mudança, isso facilita. Então, ter pessoas que vão te apoiar e vão estar junto com você nesse momento, e é gente que não é para julgar, que não é para concorrer, é só muitas vezes para ser seu grande parceiro dessa mudança. Então isso facilita. Se você não consegue por si próprio, pense em alguém, escolha alguém, deem as mãos e comece. E comece. E ser adulto é isso, né, Arthur? Muitas vezes a gente vai fazer coisas que nós não gostamos, né? A gente percebe que a procrastinação é um grande problema da atualidade, né? As pessoas sempre deixam, segunda eu começo, né? Janeiro eu começo, depois do carnaval eu começo. Então são pessoas que já têm hábitos procrastinadores, né? Porque é igual você falou, tem que ser de bate pronto. O que eu posso fazer hoje? Começar agora, já com pequenas mudanças que elas podem ser estendidas por mais tempo, né? Sim. E as pessoas precisam colocar na consciência que o exercício físico é como tomar um banho, fazer a higiene pessoal. A gente precisa inserir na nossa rotina, né? Como algo que é importante, não deixar como segundo plano. Infelizmente, não é, na maioria das pessoas, algo que está no planejamento da semana ali, como você acabou de citar, né? E você trouxe um ponto muito importante que, assim, nós, adultos, tem algo que nós gostamos de fazer e tem algo que, mesmo que nós não gostamos, a gente precisa fazer. Quando eu falo isso em exercício físico, eu estou falando de treinamento de força. É a capacidade física mais importante para o ser humano, para a longevidade, para a autonomia e independência. A maioria das pessoas gostam? Não gostam. Como eu posso fazer para gostar? Então eu preciso entender qual é o cenário para que eu possa fazer com que aquilo que eu não gosto seja no mínimo prazeroso. Muitas vezes é tendo um personal bacana e legal, tendo um companheiro de treino. Em vez de fazer numa academia convencional, eu vou no estúdio, eu vou numa boutique, eu vou fazer ao ar livre. Você precisa perceber como você pode mascarar aquilo que você não gosta para que seja no mínimo aceitável. Quando você faz isso, facilita. E eu falo, os profissionais que estão à frente hoje no mercado são os profissionais que conseguem entregar isso de uma forma diferente. Né? Eu sempre gostei de fazer diferente da maioria das pessoas. Então, se eu quero começar uma coisa, eu nunca começo numa segunda. Eu quero começar numa quarta, numa quinta, 9 da noite. Eu gosto de quebrar padrões e regras. E quando eu ofereço serviços, eu penso nessa quebra. Então, eu sempre tento mascarar aquilo de uma maneira que você está fazendo o que é necessário, mas pelo menos de uma maneira que é bacana para você. E, paralelamente, você precisa descobrir algo que você goste. Seja numa modalidade esportiva, coletiva, individual, seja andar de bike com um cachorro. Algo que você também possa complementar. Mas o treinamento de força é algo que não pode faltar. É a base, né? E é a base. A gente percebe que muitas pessoas não gostam, né? Eu não gosto. Mas assim, eu acho que de imediato, faça o que gosta, né? Como você falou, descubra alguma coisa que você gosta, que aí você vai percebendo que as outras necessidades, até pelas pessoas que estão próximas, as orientações que você vai receber, o importante é ter esse gatilho de iniciar, né? De sair da inércia, né? Que é o que a gente mais precisa neste momento. Arthur, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Clotocast. Cara, estou extremamente feliz por você ter vindo aqui, parceiro de longas datas aí. E cada vez que a gente bate um papo é sempre muito produtivo, né? A gente tem uma troca muito grande. Agradeço demais aí pelo seu tempo, de disponibilizar esse conhecimento aí para a nossa audiência. Espero poder encontrarmos outros bate-papos aí. E se você acha que esse conteúdo ele faz algum sentido para você, curta, compartilha, indique aí para alguém que precisa desse nosso conhecimento, porque a gente sabe que não é fácil. O YouTube ele sempre vai dar prioridade aí para entretenimento, e quando a gente tem um conteúdo que mais voltado para a ciência, né, para o conhecimento, a gente percebe que o algoritmo ele não entrega tanto. Então ajuda a gente a quebrar o algoritmo aí e compartilhe com a galera. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Arthur, fala um pouquinho das suas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar? Vocês podem me encontrar lá no Instagram, @ArthurCosta_.
RTHUR Costa. E eu falo que assim, antes de dormir eu revejo as minhas redes sociais. E aí eu tô lá disponível, quem quiser tirar dúvida, bater um papo, conhecer um pouquinho também mais do meu trabalho, das formações, ou conhecer os locais que eu trabalho, as portas estão abertas. Basta a gente agendar um horário aí e receber. Mas eu agradeço mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui. E quem sabe aí numa próxima a gente aprofunda e traz mais informações, mais bate-papo bacana da educação física. Com certeza. Galera, obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima.